Boa tarde, vamos lá, vamos gravar aqui aula 2, Direito Penal Militar. Hoje a gente vai falar de princípios e conceitos de crime militar. O conceito de crime militar, em alguma aula aí a gente já andou explanando, nós vamos falar dele de novo e alguns princípios também espalhados em aula. Mas vamos lá, aula 2. Boa tarde, essa está sendo colocada no ar agora à tarde, porque a gente está com o avançar aí do tempo. Daqui a pouco, quando a gente piscar, chega a prova, então nós vamos tentar fazer até um cronograma para quem não assistiu ainda às aulas, uma trilha, né? Uma trilha de que aula assistir, quanto tempo ele precisa para cada aula daquela, para ver se vocês conseguem assistir tudo aí até o final, até a data da prova. Vamos lá, aula 2. Vamos direito penal militar, aula 2, nós vamos falar dos princípios. O primeiro dele aqui, legalidade. Esse aqui é tão importante que ele vem logo de cara, no artigo 1º do Código Penal Militar, ó, da aplicação da Lei Penal Militar, princípio da legalidade. Artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, até mesmo por crimes militares, é preciso que tenha uma anterioridade da lei, ou seja, para alguma coisa ser considerada crime, primeiro a gente precisa de reserva legal, ou seja, tem que ter uma lei dizendo que aquilo é crime. Não pode ser um ato normativo nem nada. A reserva legal está dizendo lei mesmo, aprovada e tal, dizendo que aquela conduta ali é crime. Antes de tudo tem que ter essa lei. E essa lei tem que ser anterior ao fato, certo? Então aqui, o cara praticou o fato aqui, mas antes dele praticar o fato, a lei já dizia que era crime. Aí beleza, isso que ele está dizendo, não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, tem que ter uma lei antes do fato praticado que o defina, nem a pena, né? Então aqui é isso, se o fato fosse aqui e a lei tivesse sido criada aqui, não, daqui para frente seria crime, mas o que foi praticado para trás antes de ser tipificado em lei não seria crime. Então tá aqui, ó, o fato está vindo depois que a lei foi criada. Esse é o princípio da legalidade, tá? Reserva legal, não é crime sem lei anterior que define, por aí vai. Seguindo, intervenção mínima, é que o direito penal ele é o mais gravoso de todos, ele é o mais grave. Ele é que traz sanções mais severas, tira a liberdade do cara. Então, assim, ele não é para ser usado a qualquer momento. É intervenção mínima, só quando ele é necessário. Minimamente ele vai intervir. Ele vai intervir quando for necessário. Então, intervenção mínima, certo? E aqui nós temos ele acaba sendo fragmentado aqui em dois outros princípios, a fragmentariedade e subsidiariedade, que é o seguinte: tanto isso para isso aqui, ó, proteção exclusiva de bem jurídico, mas nós vamos falar dele aqui, ó, fragmentado. Existe todo um universo. E tá vendo aqui as peças do quebra-cabeça? Nós vamos desmontar ele e algum desses pedaços é que vão servir para o direito penal. Por isso que intervir minimamente. Ele não vai intervir em tudo. Ele vai intervir no pedaço que for mais importante, pronto. Isso é que significa fragmentariedade. Ó. Temos um cubo, aqui é todo o universo de coisas que podem acontecer e cada quadradinho desse é alguma coisa separado. O direito penal vai pegar e vai selecionar. Então, esse quadradinho aqui eu digo que merece a atenção do direito penal, o resto, outras normas do direito podem resolver. Isso é fragmentar, e é o princípio da fragmentariedade ligado aqui à intervenção mínima. Subsidiário é porque existem vários caminhos para resolver aquele problema. Então, o penal ele vai ser a última instância. Se existe outro caminho, pega outro. Administrativo, civil, com indenização, você pega o outro caminho. Não tem nada que consiga resolver aquele problema. Aí sim pega o penal. Ele é subsidiário. É isso que quer dizer. Então aqui a gente pegou, pensou aqui um desses pedacinhos aqui, vamos chamar de bens jurídicos. Isso é o bem jurídico. Aí ele vai falar, isso aqui é exclusiva proteção de bem jurídico, ou seja, tem que ser um bem jurídico. Mas ele só vai proteger os bens jurídicos mais relevantes, por isso que é fragmentado. Tudo isso aqui é um bem jurídico. Um bem jurídico é um bem que a gente precisa respeitar para viver em sociedade. Tudo isso aqui seriam condutas que são legais de respeitar para se conviver em sociedade. Certo? É um bem jurídico. E o direito penal vai proteger só bem jurídico, exclusiva proteção de bem jurídico, mas não todos os bens jurídicos, só os mais relevantes. E aí ele protege esses bens mais relevantes de ataques intoleráveis para que a gente possa conviver em sociedade. Então, assim, nós temos a infração penal, que é gênero, né? E aqui, proteção dos bens jurídicos. Essa infração penal, crime, contravenção, ela serve para proteger os bens jurídicos. Como a gente falou no outro slide, está um pouco repetitivo para gravar. Então aqui são bens de grande importância para o convívio em sociedade que por isso devem ser protegidos. Aí os bens jurídicos, eles devem ser protegidos. Todos pelo direito penal? Não.
nem todos pelo direito penal, mas uma parte deles pelo direito penal, pela importância que ele tem. Como é que você define qual desses bens jurídicos vão ser protegidos pelo direito penal? É um critério político, através das leis que vão criminalizar uma conduta, e a partir do momento que se pinça aquela conduta, esse quadradinho aqui é um dos pedacinhos que foi pensado para ser protegido pelo direito penal, foi um critério político, foi um político, um deputado que foi lá, criou aquela lei, aprovou, aí em nome da população. É um critério meramente político. Vai se definir quais são os crimes, quais são os bens jurídicos que devem ser tutelados pelo direito penal. Em um determinado momento da história, pode ser que um bem tenha sido protegido e hoje não mais, ou passar a proteger um que não era, e por aí vai. Somente os bens mais importantes deles serão tutelados pelo direito penal, bem jurídico tutelado. Então, esse é o princípio da intervenção mínima, certo? Observamos que a norma penal não é o único mecanismo de controle, sendo ele o mais danoso, deverá ser utilizado apenas quando os outros meios falharem na proteção. Como a gente falou, se o direito civil resolve, vai pelo direito civil. Se o direito administrativo resolve, vai pelo direito administrativo. Quando nenhum deles resolver, vem o direito penal para solucionar o problema. Para o próximo, a gente vai precisar entender isso aqui, ó, aspecto material, legal e analítico. Já falamos em outras aulas, se vocês vêm acompanhando, para você vai ser uma revisão. Se não, preste atenção aqui para tentar entender isso, vale a pena assistir as outras. Aspecto material, legal e analítico, a gente precisa entender cada um deles para fazer sentido esse próximo aqui. Então, olha só, no aspecto, o que é um crime? Está querendo definir o que é crime. O que é crime legalmente, o que é crime materialmente e analiticamente falando. Então, assim, para o aspecto material, uma coisa vai ser crime, vai ser considerada crime, materialmente crime, quando ela realmente lesa ou pelo menos expõe a perigo um bem jurídico. O bem jurídico a gente já viu, né, representado pelos aqueles cubos, são os bens da sociedade e tal. Esses bens jurídicos, que a gente disse que é importante respeitar aquelas determinadas condutas, aquelas coisas para viver em sociedade. A coisa realmente lesou um bem jurídico desse, aí é materialmente crime. Houve uma lesão naquele bem jurídico. Ou pelo menos aquela coisa, aquela conduta, ela expôs a perigo de lesão aquele bem jurídico. Porque se ela não lesou e nem houve um perigo de lesão, entende-se que materialmente aquilo nem é crime. Ela mas para ser crime tem que ferir um bem jurídico ou pelo menos colocar ele em perigo de ser ferido. Certo? Aí vem o exemplo lá que uma lei que criminaliza chorar em público. Chorar em público está lesando algum bem jurídico? Não. Ela está expondo a perigo algum bem jurídico? Não. Então, assim, apesar de que formalmente nós já vamos ver, ele teria crime, porque formalmente seria crime? Porque está formalizado numa lei como crime, está escrito lá que é crime, então formalmente ele seria crime, ele está num documento formal dizendo que é crime, por exemplo, artigo tal, chorar em público, pena, detenção de tal. Então formalmente ele estaria previsto ali. Mas materialmente ele não seria considerado crime, porque se você olhar, ele não feriu e nem lesou bem jurídico nenhum. É isso que quer dizer um crime no aspecto material. Aí vamos passar isso que a gente adiantou agora, ó, legalmente, sobre o aspecto formal, está escrito. Isso é matéria legal, está escrito, ó, lei, introdução no Código Penal, combina que a pena de reclusão ou detenção, ou seja, está escrito no código, está escrito, tem formalizado que aquela conduta seria um crime. Aí a gente fala aqui do sistema dicotômico, né, que infração penal é gênero, a gente já adiantou ali no outro, onde temos crime e contravenção penal. E nós temos o aspecto analítico. O aspecto analítico é pegar aquilo e realmente ir destrinchando ele para entender todo o caminho que é percorrido, para dizer que alguma coisa é crime. É um estudo sobre isso, é analisar o crime em si. No aspecto analítico nós temos a teoria tripartida. Ele tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Isso aqui nós não vamos adentrar agora nessa aula, porque a gente já falou isso em direito penal. Depois procurar o direito penal se você ainda tem dúvidas dessa parte aqui. E esse aspecto dicotômico, sistema dicotômico, eu trouxe justamente para não confundir com isso aqui. Ó. Uma coisa é a teoria tripartida, que para ser típico tem que percorrer esse caminho de fato típico, ilícito e culpável. Outra coisa é o sistema dicotômico, que são dois, infração penal é gênero, crime e contravenção. Vale a pena a aula de penal se você tem dúvida nisso aqui ainda. Mas enfim, feito esse pano de fundo aqui, você entendendo o que ele quer dizer como crime material, que é algo que expõe ou lesa realmente um bem jurídico, aí sim a gente pode falar do princípio da insignificância. O que significa o princípio da insignificância que está lá na apostila? Ou também chamado de princípio da bagatela. É quando
que é uma causa supralegal? Porque não está na lei, tá? Não existe no aspecto formal, não tem uma lei dizendo que isso é insignificante. Supralegal, tá? Fora da lei. Isso, através dos estudos, doutrinariamente, a gente chegou a essa conclusão. Supralegal. De exclusão, ou seja, retira a tipicidade material. Isso que a gente viu. Por quê? Porque ao analisar aquela conduta, você chega à conclusão que aquela conduta não lesou e nem expôs a perigo nenhum bem jurídico protegido pelo direito penal. Como o direito penal é a última instância, se ele não lesou nem expôs a perigo um bem jurídico, ele pode ter sido até um ato que não deveria ser praticado, mas ele lembra que ele pode ser combatido por qualquer outro meio, pelo civil, por uma indenização, pelo administrativo. O penal não necessariamente seria necessário, o penal não seria necessário aqui porque ele na verdade não lesou e nem expôs a perigo, ou seja, sobre o aspecto material nem seria crime. Então isso aqui é o que se chama de natureza jurídica do princípio da insignificância, ou seja, algo que seria crime deixa de ser crime por uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. A gente exclui esse tipo de material, não tem essa tipicidade naquela conduta. Aí vem o fato do cara que num mercado gigantesco, com muitos produtos, ele rouba, furta, né? Que roubar ele teria praticado uma violência ali, ele furta, pega escondido uma barra de chocolate. E aí você pega esse cara, prende, leva para a delegacia, tal, porque ele furtou uma barra de chocolate. Aí a pergunta para esse princípio aqui é o seguinte: será que é o direito penal que tem que intervir nessa situação, algemar, prender, correr o risco de perder a liberdade por causa de um furto? E aí vai ter, né, filosoficamente, as discussões dizendo, não, tem sim, porque teoria das janelas quebradas, né? O mínimo ali tem que combater esse mínimo para não virar o máximo. Enfim, tem isso tudo, mas aqui, nesse aspecto, a gente vai parar e vai analisar e vai falar assim, pô, será mesmo que o aspecto, será que a gente está seguindo o que a gente mesmo se propôs a fazer com o direito penal ser a última instância? Será que um direito civil, fazer indenizar, pagar uma multa, fazer coisa, não resolveria para esse tipo de situação? Lógico que se evoluir para uma coisa pior, tem que ser o direito penal. Mas nesse caso, será que seria isso? É isso que quer dizer o princípio da insignificância. Então ele vai reconhecer a insignificância como auxiliar interpretativo objetivando restringir o teor literal do tipo formal. Ou seja, ele restringe a norma penal e fala, não, apesar de salmoldar legalmente, ser furto, subtrair para si coisa alheia móvel, a gente olhar esse aspecto material, ele não seria crime, entendeu? Então, o fato seria formalmente, o fato é típico, né? Ele está escrito na lei, a gente encontra uma previsão legal para dizer que isso seria crime, mas o fato ofende valores que justificam a utilização do direito penal mais grave, como eu perguntei, ofende? Aí veio pela jurisprudência e a gente criou ali uns requisitos para você tentar ver isso. Algumas pessoas criticam esse requisito, diz que ele está meio confuso, que ele fala a mesma coisa várias vezes, mas o requisito seria mais ou menos isso aqui, ó. Mínima ofensividade da conduta do agente. Por quê? Porque essa conduta aqui tem uma ofensividade. Uma vez que ele pega escondido uma barra de chocolate e esconde, a gente não pode dizer que não há ofensividade nenhuma. Há uma ofensividade contra o patrimônio do mercado. Mas essa ofensividade é mínima. Não houve. Ele não é roubo, tá, gente? Ele não ameaçou ninguém, não teve nada disso. Ele furtou, ele escondeu e tal. Então, seria mínima ofensividade. É o mínimo possível de ofensividade. Ele não ameaçaria, não bateria em ninguém. Seria esse o caso. Aí, nenhuma periculosidade social da ação. Socialmente, entende-se que isso aqui não tem uma periculosidade social. Aí, filosoficamente, é o que eu falei. A gente vai discutir, outras pessoas vão dizer que sim, outras vão dizer que não. Que existe sim, mas seria isso, nenhuma periculosidade social, socialmente não lesou nada assim. Reduzido o grau de reprovabilidade de comportamento, muita gente não vai dizer que esse comportamento tem que ser pelo direito penal, então tem esse reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dele. E inexpressiva lesão do bem jurídico provocado, ou seja, por isso que eu frisei no início de ser um mercado de grande porte. Entendeu? Uma coisa diferente seria ele fazer esse mesmo furto com uma pessoa que estava com 3 chocolatinhos tentando vender os 3 para ganhar dinheiro, para comprar outra caixa, sobreviver, ganhar. Então, para aquela pessoa, a expressividade dessa lesão jurídica seria grande, para o mercado é que seria mínima. Então, seria isso. Cumprir esses requisitos. Enfim,
O tema pode ser aprofundado, pode ser discutido bastante, mas acho que agora você entendeu o que é insignificância. O princípio da insignificância, primeiro entende isso aqui, entende o que é o aspecto material, você consegue caminhar aqui e entender o que é o princípio da insignificância. Lembrando que a gente está estudando aqui, não vamos entrar numa se a gente concorda, se a gente não concorda. Isso é para um outro papo. Aqui é entender o que é isso aí. Aí vamos para o princípio da culpabilidade. Culpabilidade, na apostila ele fala só de dolo e culpa, aí tem uma discussão de que dolo e culpa, já pacificada, que hoje estaria no fato típico, não vamos entrar nisso, porque ele não entra nesse detalhe, e o objetivo aqui é entender e passar na prova. Então, culpabilidade aqui, a gente já falou em outras aulas que seria o famoso IMPOEX, que é imputabilidade. Para alguém ser culpado de alguma ação que ele fez. Aí lá é fato típico, é materialmente crime, tudo aquilo a gente percorreu por aquele caminho. Mas para ele ser culpado e responder por aquilo, ele precisa passar por isso aqui, ó. Imputabilidade, lembra? O menor de 18 anos, por exemplo, é inimputável. Então, só o fato de ser 17 anos, ele já não tem imputabilidade e já não responde como crime. Ele responde por fato análogo a crime e tal, mas não é crime. Então, tem que ter, para ter culpa, para poder responder essa culpabilidade aqui, culpa dessa culpabilidade, ele tem que ser imputável, ele tem que ter potencial consciência da ilicitude, ou seja, tem que ser possível que ele tivesse consciência, não necessariamente que ele tenha, mas teria que ser possível que ele tivesse consciência de que aquilo era errado, e a gente tinha que exigir dele uma conduta diversa. Se a situação era tal que não se podia exigir dele nenhum outro tipo de comportamento, também não vai ser crime. É isso que quer dizer, a grosso modo, que a gente não vai aprofundar aqui por falta de necessidade, de acordo com o que traz a apostila nesse termo. Então, culpabilidade seria passar por esse caminho. Então, nós temos atos legais, bom e justo, beleza. O cara fez um ato que é certo, legal, bom e justo, tem nada a ver, segue, vida em sociedade, normal. O problema é quando tem aqui algo errado, ilegal, ruim, injusto. Aí nós vamos percorrer o caminho e chega no momento que a gente vê essa culpabilidade aqui. Ou seja, vai olhar a pessoa, tem que ter uma responsabilidade subjetiva, ou seja, tem que ter dolo ou culpa. Independente se ela está lá no fato típico, tal, tem que ter dolo ou culpa, ou seja, dolo, vontade de fazer aquilo, culpa, pelo menos, ele pode ser culpado pelo crime, pelo acontecimento, apesar dele não ter tido a vontade, foi por alguma falha dele que aquilo aconteceu. Então, dolo ou culpa ele tem que ter, aí percorreu, tem dolo e culpa, beleza, vem para cá para a reprovabilidade, mostrando aqui que desde a escola a gente vai fazendo esse caminho, a professora briga, bota de castigo, a ponto de que quando a gente está na vida adulta, dependendo do que for feito, você pode ser preso. Essa é a reprovabilidade. Feito isso, né, você tem o cartão vermelho, passa por isso aqui, a intenção é voltar para uma conduta boa, normal e justa. Essa é a intenção de todo esse caminho. E a culpabilidade é isso aqui que a gente falou, certo? Humanidade, esse princípio da humanidade. A gente já falou em aulas de direitos humanos que após a Segunda Guerra Mundial tiveram barbáries, né, campos de concentração, tudo aquilo. Quando se acaba, verificou que o ser humano pode ir muito além com a ruindade dele, enfim. Então se criou a ONU com um sistema lá, de 1945, reuniu 50 países, então tinha que repetir para evitar a repetição de tamanha destruição e respeito à humanidade. Então criou-se uma comissão da ONU, ficou responsável por redigir um documento, Declaração de Direito, que ficou pronto, Declaração dos Direitos Humanos, que ficou pronto em 1948, atualmente 193 países são signatários da ONU, dessa carta aqui. Enfim, o que é o princípio da humanidade? A gente precisa reprimir determinadas condutas, com certeza, mas a gente não pode se esquecer de que se sair de um determinado parâmetro, a gente corre o risco de repetir isso aqui. Então a gente tem aqui sempre a respeito da dignidade da pessoa humana, pelo fato de ser humano. Não importa o que ele fez, a gente vai ter que tentar respeitar isso aqui por quem nós somos, por ser humano. E não se deveria igualar a animais. Então, assim, não a pena de morte, lógico que no Brasil tem um caso, que é caso de guerra e tal, mas só naquele caso, ponto, não se poderia hoje uma lei criar alguma coisa que tivesse uma pena de morte, não tem pena de caráter perpétuo para sempre, não vai poder, até por isso que tem ali um tempo de cumprimento de pena e tal, não pode ter pena de trabalho forçado, banimentos cruéis e por aí vai. É uma discussão também mais aprofundada que tem que ter, porque não significa passar a mão na cabeça de ninguém, é só tentar fazer com que a gente realmente recupere ou proteja a sociedade de uma forma sem gerar grandes transtornos, grandes problemas ou isso aqui novamente. Agora vamos lá definir o que é crime militar.
E aí na apostila você pode dar uma passada, é bom que dê uma passada de olho, leia sobre aquilo lá. E a gente vai tentar destrinchar aqui para melhorar para você essa definição de crime militar. Aí tem gente que, né, vai dizer que era cruel essa definição, difícil e tal, mas a gente vai parar aqui na lei e vai ver. Código Penal Militar, lá no artigo 9º e 10º. O 10º diz crime penal militar, o crime militar em tempo de guerra, a gente não vai se debruçar sobre ele, que não é o caso. Caso a própria apostila diz, o caso é o artigo 9º. Crime militar em tempo de paz, no dia a dia, no que a gente está vivendo. O que é crime militar neste tempo? E aí a gente vai destrinchar esse artigo aqui, eu acredito que vai ficar mais fácil de você conseguir definir o que são esses crimes militares. Então vamos lá. Crimes militares. O inciso 1, temos 1 e 2. O inciso 1 ele vai dizer que crime militar é o crime que trata este código, ou seja, o Código Penal Militar. Se está lá no Código Penal Militar, é um crime militar, quando definido de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, ou seja, é um crime que está previsto somente, daquela forma, daquele jeito, ele está previsto somente no Código Penal Militar. Você não encontra esse crime nas outras legislações, no Código Penal Comum e em outras leis especiais. Você encontra esse crime somente no Código Penal Militar. Se ele está no Código Penal Militar, ele é um crime militar. E aí não vai importar, não pense num agente militar, que tem que ser um agente militar. Não, ele está no Código Penal Militar. Se ele está no Código Penal Militar, ele é crime militar, não importa quem que seja que esteja cometendo aquele crime. Certo? Conseguiu cometer aquele crime, se enquadrou naquela conduta, mesmo que seja um civil, ele vai estar cometendo um crime militar. Por quê? Porque ele está previsto somente no Código Penal Militar. Se está previsto no Código Penal Militar, crime militar. Beleza? Esse aqui é o mais tranquilo da gente entender. Pô, o cara cometeu uma infração e estava previsto no Código Penal Militar. E somente lá. Então, é um crime militar. Aí nós vamos para o outro aqui, o 2. Certo? Ah, tá. Ele é chamado de crime militar próprio, justamente porque ele está no Código Penal Militar. Ele é próprio. Ele é próprio do Código Penal Militar, crime penal militar. Aí nós vamos para o inciso 2 aqui, que vai dizer que os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal comum, na legislação penal, no Código Penal ou em leis penais especiais. Então, aqui já tem uma diferença. Vai ser crime militar também alguns crimes que não estão tipificados no Código Penal Militar. Ele está no Código Penal comum ou na legislação penal especial. E aí a gente vai ter que ter algum critério para dizer que ele é crime militar, certo? Porque se ele está no comum, qual vai ser o critério para transformar ele em um crime militar? Ele era um crime comum lá. Qual o critério que, se eu seguir, eu vou transformar ele num crime militar? E aí vem as linhas aqui, A, B, C, D. É isso. Destrinchou? 1 e 2? É isso. E aí eles vão chamar isso aqui de impróprio. Ó, impróprio. E por que ele vai? Princípio da especialidade. Eles deveriam responder pelo crime comum. Mas, se ele cumprir esses requisitos especiais aqui, ele sai do comum e vem para o penal. E vem para o militar, para o crime militar. Ele sai da legislação comum e passa a ser um crime militar. Então, ele é especial, porque ele seguiu algum rito especial aqui que transformou ele do penal comum para o militar. Então, ele é impróprio, não é próprio do militar, ele é próprio de outro. Então, impróprio no militar, mas especial porque seguiu isso aqui. Espero que esteja entendendo isso aqui. Então, você tem que ter destrinchado entre 1 e 2. Beleza. Destrinchou? Então, quais são... Agora vamos me perguntar. Quais são esses movimentos que vão fazer que um crime penal, da legislação penal comum, se transforme em crime militar? E está aqui, ó. Por militar, você vai ver que no 2 aqui, tudo é militar da ativa. Militar, 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 militar da ativa contra militar na mesma situação. Então, militar contra militar é um crime penal militar. Um militar ativo em lugar sujeito à administração militar, em serviço atuando em razão da função, quanto patrimônio. E aí você lê isso aqui e você vai entender que todas essas aqui são de militares da ativa fazendo em determinada situação. Para facilitar, a gente botou um desenho aqui. Então, militar contra militar. Então, os dois são militares da ativa, praticou um crime qualquer que seja o local, não importa se está dentro, ó, por militar da ativa contra militar da mesma situação. Não está falando que é dentro da instituição militar, não está falando... No B fala que é aqui, na administração, mas aqui não. Aqui está dizendo só que é militar contra militar. Então, militar contra militar, não importa o local que ele esteja no mundo, é um crime militar, certo? Agora, os outros aqui, ele vai fazer essas situações aqui. Num local sob administração militar, atuando em razão da sua função,
num período de manobra, ou seja, acampado, exército militar, contra o patrimônio dessas instalações. Então, se é um militar da ativa que praticou qualquer uma dessas condutas aqui também, um cara solto, não é militar contra militar, é um praticou contra o patrimônio, contra o em serviço, então será um crime militar. Beleza? É isso que quer dizer esses incisos aqui, vale a pena dar uma olhada, pensar sobre isso que está sendo dito aqui, que você vai começar a entender quando enquadrar um crime como militar ou não. No segundo aqui, a gente vai ver aqui no 3, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil. Não sublinhei aqui, mas civil também. Isso aqui, a contralicença, se você pensar, já está dizendo que o militar da reserva não é o caso de praticar esses outros aqui. Isso aqui é o ativa. Se ele está dizendo aqui o militar da reserva ou civil, aí já não cabe naquele lá, certo? Então aqui, pelo civil, ou seja, vamos encarar o reformado da reserva, não o militar da reserva, pelo civil. Quando? Quando tiver nessas linhas aqui. E aí você vai perceber que é praticamente essa outra aqui, ó. É contra esse fato aqui, que tanto militar quanto civil, ele praticando contra essas instituições, você vai perceber que ele está aqui, ó. Contra patrimônio sob administração militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em formatura durante o período de prontidão, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função da natureza militar no desempenho do seu serviço. Então você vai ver que é praticamente aquilo ali e vai ler. O que é importante destacar aqui? Esse parágrafo primeiro. Os crimes militares deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão do tribunal do júri. Então, se é um crime doloso contra a vida, tá? Tentado ou consumado, é um crime doloso contra a vida de um civil, ele não vai ser julgado pela justiça militar. Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Entende-se que o tribunal do júri é mais específico. Lembra do especial? É mais especial. Então vai para o tribunal do júri e não pela justiça militar. Isso na justiça estadual, tá bom? Porque por essas situações aqui, tem o Código Penal Brasileiro que tem uma lei do abate da aeronave que entra, enfim, nas Forças Armadas, a Justiça Militar, então federal, das Forças Armadas da União, existem tantas exceções que são julgadas pelo direito penal, pelo direito militar, vira um crime militar, pelo Tribunal Penal Militar, que na Justiça Federal, pelas Forças Armadas, quase sempre, mesmo contra a vida do civil, é julgado pela Justiça Militar. Tá? Isso nas Forças Armadas da União. Para a gente aqui, estadual, crime, polícia militar, nunca vai ser julgado pela Justiça Militar Estadual. Sempre um crime doloso contra a vida de civil vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Gravou isso. Ali na União quase sempre é pela Justiça Militar e na estadual nunca é pela Justiça Militar, sempre pelo Tribunal do Júri. Acho que era isso que a gente tinha que retirar aqui de informação sobre tudo isso. E aqui aquela parte que é importante, só que é um projeto à parte, não está lá naqueles outros. Tem aula que está sendo exibida em grupo e tal, esse aqui não, é um projeto à parte, então se você puder, a única contribuição que cai dessa aula aqui hoje é essa daqui. Não elas feitas em outros cursinhos, outras aulas, que aqui é um projeto à parte. Então a única contribuição que está recebendo é ela. E a outra que você pode fazer também é se inscrever aí no canal, dar aquele like, que aí vai virando o YouTube. Quem sabe um dia o próprio YouTube monetiza isso, mas hoje em dia não, nada disso. A única contribuição que cai é a que vocês fazem, então é muito importante que, se você puder, você faça isso aqui.